Bom, pessoal, os números primos eles são tão importantes, né, que a gente abre aqui um parêntese para poder falar um pouco mais sobre os números primos, certo, pessoal? Bom, pessoal, um número natural diferente de 0 e 1, tá? Essa é a definição aqui, tá, pessoal? Isso é extremamente importante. Um número primo é um número natural diferente de 0 e 1 e que é apenas múltiplo de 1 e de si próprio, tá? É o que a gente fala então, pessoal, às vezes, né, a gente fala muito assim, é divisível apenas por 1 e por ele mesmo, tá ok? Nesse caso, tá certo, galera? Ele é chamado então de número primo, tá? Um número que não é primo é chamado de número composto, tá certo, pessoal? Então, um número que não é primo, ele é chamado de número composto, beleza? Bom, e como já eu expliquei agora há pouco, tá, pessoal? Os números primos, então, né, os primeiros números primos, tá, pessoal, que nós temos é o 2, tá, pessoal? O 3, o 5, o 7, o 11, o 13, tá, pessoal? O 17 e o 19 e o 23, correto? Pessoal, aqui para estudo no ensino médio e tudo mais, basta a gente ficar memorizando, né, esses valores aqui, que eles serão, né, já suficientes, ok? Bom, pessoal, dentro desse estudo de números primos, tá, pessoal, a gente pode destacar aqui uma coisa extremamente importante, que é o teorema fundamental da aritmética, tá? Pessoal, o que diz o teorema fundamental da aritmética? O teorema fundamental da aritmética diz que todo número natural, né, e maior do que 1, tá, pessoal, pode ser escrito como um produto de números primos. Pessoal, então quer dizer que qualquer número natural que é maior do que 1, pessoal, presta atenção, eu estou falando de número natural, tá certo? E a gente acabou de entender o que são números naturais, né, pessoal? 0, 1, 2, 3 e assim por diante. E maior do que 1, tá, pessoal, pode ser escrito na forma de produto de números primos, tá? Então qualquer número natural, pessoal, eu consigo enxergar ele, tá, na forma de números primos, né, na multiplicação de números primos. Vamos entender como é que essa coisa se processa. Pessoal, suponhamos aqui, professor, 150 é um número natural, é maior do que 1, então eu consigo enxergar ele na multiplicação, no produto de números primos? Consigo. Basta nós fazermos isso aqui, galera, ó. Isso que nós vamos fazer aqui, pessoal, chama-se decomposição em fatores primos, tá certo, pessoal? Ok? 150. Pessoal, você vai observar esse número aqui, certo? Esse carinha aqui que está à esquerda da barra, né, pessoal? Dessa barra que ficou, na verdade, ficou até horrorosa essa barra, né? Deixa eu apagar essa barra aqui, que ela ficou um pouco horrorosa aqui, tá, pessoal? Ok? Então, vou colocar uma barrinha mais bonitinha aqui, tá, pessoal? Aqui, vamos fazer uma barrinha bonitinha aqui. Aí, beleza. Agora sim, tá, pessoal? Vamos lá, então. Então aqui, pessoal, esse número que está à esquerda dessa barrinha, então, tá, pessoal? Nós vamos então, começar a dividir esse número pelos números primos, começando sempre pelo menor. Ou seja, eu tenho que observar se o número que eu tenho ele é divisível por 2. Se ele não for, aí eu passo por 3. Se ele não for divisível por 3, eu passo por 5. Se ele não for divisível por 5, eu passo por 7. E assim sucessivamente. Mas obrigatoriamente a gente testa, tá, pessoal? Para ver se ele é divisível por 2 primeiro, tá certo? A gente tem que verificar se ele dá para dividir por 2 primeiro, beleza? Bom, 150 termina em 0, é par. Todo número par dá para dividir por 2. Então, vamos lá, pessoal, que dividir por 2. 150 dividido por 2, pessoal, eu já sei que dá 75. Agora, 75 é um número ímpar. Então eu sei que não dá mais para dividir por 2. O que eu faço então, pessoal? Eu vou passar agora para o 3. Vamos verificar então se 75 dá para dividir por 3. Bom, pessoal, eu imagino que todos saibam como, né, enxergar que o número é divisível por 3. Né? Por exemplo, 75. A gente pega aqui o 7, soma com o 5. A gente pega os dois algarismos que formam o número 75 e soma. Deu o resultado 12. Esse resultado dá para dividir por 3, pessoal? Se esse resultado dá para dividir por 3, tá? 12 dividido por 3 dá 4. Dá sim, professor. Então quer dizer que o 75 também é divisível por 3. Eu vou colocar aqui por 3, isso vai dar o 25. Se você fizer o mesmo raciocínio aqui agora, tá, pessoal, com 25, nós vamos perceber, ó, que 2 mais 5 vai dar 7. E 7 não é divisível por 3. Então quer dizer que o 25 aqui não é divisível por 3. E o 25 só é por 5, que vai dar 5. O 5 só dá para dividir por 5, que vai dar 1, certo? Bom, pessoal, então, como é que eu escrevo agora o 150, né, apenas com números primos? 2 vezes o 3, vezes o 5, vezes o 5, certo? E se você quiser representar isso aqui na forma de potência, você ainda pode fazer assim, 2 vezes o 3, vezes o 5 ao quadrado, certo? Então essa daqui é uma das maneiras, tá, pessoal, que nós temos
né, de representar um número apenas por números primos, ok? Beleza, pessoal. O mesmo também pode ser feito aqui, né? Um outro exemplo. Professor, como é que eu represento o 342 apenas com números primos? Bom, 342, né, pessoal, ele é um número par, então ele dá para dividir por 2, correto? Beleza, pessoal. Quanto que é 342 dividido por 2? 171, não é isso, galera? Então aqui nós temos 171, beleza? Pessoal, 171 é um número ímpar, eu sei que ele não dá para dividir por 2, tá, pessoal? Mas se eu pegar aqui 1 mais 7 mais 1, eu sei que isso dá 9. Então eu sei que 9 dá para dividir por 3, então quer dizer que 171 vai dar para dividir por 3, beleza? E quanto que vai ser, pessoal? 171 dividido por 3. Isso vai dar aqui pra gente, pessoal, 57, beleza? Pessoal, se eu pegar o 57 e somar esses dois carinhas, eu sei que vai dar 12, né, pessoal? 12 dá para dividir por 3, então 57 ainda dá para dividir por 3. Pessoal, e 57 dividido por 3, isso vai dar 19, não é isso, pessoal? Isso vai dar 19. E eu sei que 19 é um número primo, né? Então 19 só dá para dividir por 19 e aqui vai dar 1. Professor, como é que eu escrevo esse carinha apenas com números primos? 2 vezes o 3, vezes o 3, vezes o 19, certo? Se você quiser escrever isso aqui na forma de potência, você vai fazer assim, ó, 2 vezes 3 ao quadrado vezes o 19. Beleza, pessoal? Olá, pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar um pouco sobre mínimo múltiplo comum, tá, galera? Pessoal, o que vem a ser, então, um mínimo múltiplo comum? Olha, sejam A e B dois números naturais não nulos, tudo bem? Ou seja, não pode ser zero. Chama-se mínimo múltiplo comum de A e de B e representa-se por MMC A e B, né, pessoal? Ao menor dos múltiplos não nulos comuns aos dois números A e B, certo? Bom, pessoal, então para a gente poder entender um pouquinho sobre mínimo múltiplo comum, vamos falar um pouco de múltiplos de um número? Vamos lá, então? Pessoal, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que nós tenhamos o número 6 e o número 8, certo? Vamos pensar aqui nesses dois valores, certo? Pessoal, quem são os múltiplos do número 6, por exemplo? Pessoal, múltiplos do número 6, ele é bem simples de a gente encontrar. Basta você pegar o 6 e começar a multiplicar por todos os números naturais que nós temos, tá? Por exemplo, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Pessoal, 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5 vezes o 6 é 30, né, pessoal? 6 vezes 6, 36. 6 vezes o 7, 42. Pessoal, 6 vezes o 8, 48. 9 vezes o 6, pessoal, ou 6 vezes o 9, na verdade, vai ficar o 54. E 6 vezes o 10 vai dar o 60, né? Opa, eu ia escrevendo 10 aqui. Então isso vai dar o 60. 11 vezes o 60... Opa, desculpa, 6 vezes o 11, né, pessoal, vai dar 66. E assim por diante, tá, pessoal? Então, para nós encontrarmos os múltiplos de um número, basta você pegar esse número e começar a multiplicar ali, ó, por todos os números naturais, tá, pessoal, que nós temos. Lembrando que nós já sabemos que os números naturais é 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, correto? Então, se você pega aqui, ó, 6 vezes 0 vai dar 0, 6 vezes 1 vai dar 6, 6 vezes 2 vai dar 12 e assim por diante. Esses são os múltiplos de 6. O mesmo raciocínio, tá, pessoal, você vai fazer aqui com 8, tá, galera? Ok? Vamos lá, então, pessoal. Quanto que é 8 vezes 0? 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes o 3, 24. 8 vezes o 4, tá, pessoal? 32. 8 vezes o 5 vai dar 40, tá, pessoal? 8 vezes o 6, 48, tá, pessoal? 8 vezes o 7 vai dar 56. 8 vezes 8 vai dar o 64, tá, pessoal? 8 vezes o 9 vai dar o 72, tá, pessoal? E 8 vezes o 10 vai dar o 80. E o 8 vezes o 11 vai dar 88. E assim por diante, tá, pessoal? Ok? Então, quer dizer que esse aqui é o conjunto dos múltiplos de 8, certo? Bom, galera, agora vejam bem, pessoal. Com exceção, tá, pessoal? Ó, sejam A e B dois números naturais não nulos, tá, pessoal? Então, ó, o 6 e o 8 são dois números naturais não nulos, tá?
chama-se mínimo múltiplo comum, tá, pessoal, de A e B, ó, mínimo múltiplo comum de A e B. Você pode interpretar esse 6 como sendo A e o 8 como sendo B, e representa-se, tá, pessoal, por mínimo múltiplo comum, tá, pessoal, de 6 e 8, tá, pessoal. O menor dos múltiplos não nulos comuns aos números A e B. Então vamos lá. Se você parar para observar bem, pessoal, o que eu estou falando aqui, ó? O menor dos números não nulos, ou seja, o zero não vale, correto? Então o zero não vale. Pessoal, o que você está conseguindo enxergar aqui nos múltiplos de 6 e aqui nos múltiplos de 8 que são idênticos, com exceção do zero, né? Porque ele fala assim, ó, não nulos. Se você parar para observar aqui, pessoal, ó, o menor dos múltiplos comuns que nós temos aqui, pessoal, ele vai ser quem aqui, pessoal? Ele vai ser esse carinha aqui, ó, o 24. Concordam, pessoal? Aqui, ó. Ele é o menor dos múltiplos comuns, né, entre o 6 e o 8, tá, galera? Então, quer dizer que o MMC de 6 e de 8, pessoal, vai ser o nosso 24, tá legal? Porque se você observar aqui, eu tenho 6, tenho 12, tenho 18, não são comuns. Mas se você prestar atenção aqui, ó, pessoal, nós temos aqui, então, que ele vai ser o menor dos múltiplos comuns, ok? Beleza, pessoal? Bom, galera, então esta é a ideia de mínimo múltiplo comum, beleza? Olá, pessoal. Vamos falar então um pouco sobre máximo divisor comum, correto? Pessoal, o que vem a ser então um máximo divisor comum, tá? De dois ou mais números. Vamos lá. Se A e B, tá, pessoal? Se A e B são dois números naturais, tal que um deles, pelo menos, ó, pessoal, um deles, pelo menos é diferente de zero, tá? Chama-se maior divisor comum de A e de B e representa-se por MDC de A e B, tá, pessoal? Ao maior número que divide A e B simultaneamente, tá? Vamos entender esse negócio? Bom, pessoal, para falar de máximo divisor comum, tá? A gente precisa primeiramente entender o que são divisores de um número, tá? Eu vou pegar aqui como exemplo também o 6 e o 8 também, tá certo, pessoal? Ok? Vejamos aqui, tá, pessoal? Você pode entender que o 6 é o teu A, tá? E que o 8 é o teu B, certo? Pessoal, quem são os divisores? Quem são, então, os divisores de 6, né, pessoal? Vamos lá. Bom, pessoal, os divisores de 6... são, então, né, pessoal, 1, tá, pessoal? Lembrando que não é possível efetuar uma divisão por zero, tá, galera? Então, os divisores de 6 são 1, né, o 2, né, 6 dá para dividir por 2, 6 também dá para dividir por 3, tá, pessoal? E depois que o 6 dá para dividir por 3, ele vai dar só por ele mesmo, tá, pessoal? Então, esses aqui são os divisores de 6. Se eu pensar aqui, pessoal, nos divisores de 8, tá? Vamos lá, pessoal. Quem é que dá para dividir o 8? O 1, né, que é o, digamos assim, universal, né? O 2, tá, pessoal? O 4 e o 8, ok? Agora, pessoal, dentre esses dois conjuntos de divisores que nós encontramos, com exceção, tá, pessoal? Com exceção do 1, né? Porque esse aqui vai ser universal, tá? Com exceção do 1. Qual é o maior deles, né? Se bem que o 1 não seria o maior nesse caso, né? O 1, então, nesse caso, sempre vai ser o menor, né? Óbvio. Então, nesse caso, pessoal, qual é o maior dos números que está comum, tá, pessoal, aos dois conjuntos? Pessoal, você pode perceber aqui, tá, que o comum, maior comum nesse caso aqui é o 2, né? Para esse exemplo que eu dei aqui, tá, galera? Então, o máximo divisor comum vai ser o 2, correto? Professor, vamos pensar assim em outros valores? Vamos pensar aqui então, pessoal, por exemplo, aqui no 16, tá? E no 24, por exemplo, tá bom? Vamos pensar assim, quem são os divisores, tá, pessoal, do 16, né? Vamos pensar assim, quem são os divisores do 16? Pessoal, primeiro, dá para 1. 16 dá por 2, não dá por 3, dá por 4, tá, pessoal? Não dá por 5, não dá por 6, não dá por 7, mas dá por 8, tá, pessoal? Não dá por 9, não dá por 10, não dá por 11, não dá por 12, só vai dar por 16 também, correto? Então tá aqui. Então esses são os divisores do 16, correto? Bom, pessoal, os divisores do 24. Pessoal, quem são os divisores do 24? O 1, o 2, né, pessoal? O 3, tá, pessoal? O 4,
O 5 não dá. O 6 dá, tá, pessoal? O 7 não. O 8 dá, tá, pessoal? O 9 não, o 10 não, o 11 não. O 12 dá, tá, pessoal? O 13, o 14, o 15 não. E, por fim, vai ter aqui só o 24 mesmo, certo? Pessoal, eu vou e pergunto para vocês. Quem é o maior, tá, pessoal, divisor comum entre esses dois elementos? Pessoal, neste caso aqui, vocês vão observar que neste caso agora foi o valor 8, não é isso? Então quer dizer que o máximo divisor comum, tá, pessoal, do 16 e do 24, tá, galera? É o 8, tá bom? E eu esqueci de escrever isso aqui, tá, galera? Só para corrigir aqui, tá? Aqui nós temos que fazer assim, ó, máximo divisor comum, tá, pessoal, de 6 e do 8, tá? Nesse caso aqui vai ser o 2. Beleza, pessoal? Agora nós vamos ver então aqui uma regra prática para encontrar o MMC e o MDC. Para isso, vamos usar esse exemplo aqui, tá, pessoal? Calcule o MMC e o MDC de 210, 90 e 80, tá, pessoal? Ok? Bom, então vamos lá, galera. Pessoal, para a gente poder calcular o MMC ou o MDC, nós vamos usar aquele processo de decomposição em fatores primos que nós vimos anteriormente, certo? Lá o teorema fundamental da aritmética, tá? Só que agora nós vamos fazer isso, tá, pessoal, de maneira, digamos assim, simultânea, correto? Nós vamos fazer essa ideia, né, a decomposição em fatores primos simultaneamente ao 210, ao 90 e ao 80, beleza, pessoal? Vamos fazer isso aqui então. Para isso, tá, pessoal, basta nós pegarmos aqui então o 210, tá? Pegarmos aqui o 210, o 90, tá, pessoal, e o 80 e colocarmos assim separados por vírgula, tá? E colocar aqui uma barra, tá, pessoal, para a gente poder fazer aquela decomposição em fatores primos, correto? Pessoal, e você vai observar aqui então, dentre esses valores, se tem pelo menos um que dá para dividir por 2, né? Nesse caso, os 3 dão para dividir por 2. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, pessoal, 210 dividido por 2 vai dar 105, correto? E 90 dividido por 2 vai dar 45. E 80 dividido por 2 vai dar 40. Pessoal, continua observando dentre esses valores, esses resultados, se tem alguém que dá para dividir por 2. Se tiver, você continua, tá? No caso, existe apenas o 40. Por causa dele, a gente vai ter que continuar dividindo por 2. Professor, e os outros que não dão para dividir por 2? A gente vai repetir. Então vai ficar assim, ó, 105. Aqui vai ficar o 45. E o 40 a gente vai dividir. Vai dar 20. Pessoal, ainda tem o 20 que dá para dividir por 2. Mantém a divisão por 2 e repete os carinhas que nós já temos, certo? E aqui vai dar 10. Ainda dá para dividir por 2, então divide. Então aqui vai ficar 105, repete, 45, repete, e aqui vai dar 5. Agora, tá? Você vai passar para o próximo número primo, tá? Quem é o próximo número primo depois do 2? É o 3. Você vai verificar se tem alguém aqui que dá para dividir por 3. Se você fizer aquela continha que eu expliquei anteriormente, né, 1 mais 0 vai dar 1, mais 5 vai dar 6, dá para dividir por 3. E 4 mais 5 dá 9, também dá para dividir por 3. Então, obrigatoriamente, vamos dividir por 3, tá, pessoal? E 105 dividido por 3, tá, pessoal? Isso vai dar 35. 45 por 3 vai dar 15. E o 5 não dá para dividir por 3, você mantém, certo? Aqui não dá para dividir por 3, mas o 15 dá, pessoal. Então a gente tem que manter a divisão por 3. Então aqui vai ficar assim, ó, 35, tá, pessoal? Aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 5, correto? Bom, pessoal, agora a gente vai perceber aqui que tudo dá para dividir por 5, tá, pessoal? Então aqui vai ficar 5, né? Aqui vai dar 7, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1, certo? Para finalizar, pessoal, nós vamos dividir agora apenas por 7, tá, pessoal? Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e vai dar 1. Esse procedimento prático, tá, pessoal, ele finaliza quando a gente encontra aqui, ó, tudo 1, tá certo? Quando a gente encontra todos os restos iguais a 1, que a gente foi dividindo, então todo mundo tem que dar 1, beleza? Bom, pessoal, o que é o MMC, tá, pessoal? O MMC, tá, pessoal, então vejamos. O mínimo múltiplo comum de quem, pessoal? De 210, tá? De 90, tá, pessoal? E de 80 é o seguinte. Você vai pegar agora, pessoal, todos esses valores que você encontrou aqui, tá? E vai multiplicar esses valores, ok? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 7, tá, pessoal? Isso aqui, galera, ó, vai dar 5.040, tá? Então, o MMC de 210, 90 e 80 vai ser o 5.040.
Já pensou se nós fôssemos fazer o MMC por aquele processo que eu expliquei anteriormente, de encontrar os múltiplos do 210, encontrar os múltiplos do 90, os múltiplos do 80, e depois você ficar buscando, comparando lá, nossa, quem é o menor múltiplo comum entre eles? Pessoal, isso daria muito trabalho. Então esse aqui é um dispositivo prático para nós encontrarmos o MMC, certo? Ok, pessoal? Bom, para a gente poder encontrar o MDC, a gente vai usar um procedimento semelhante, tá certo? Para isso, pessoal, deixa eu buscar aqui então esse mesmo cálculo que nós fizemos aqui, tá? Deixa eu pegar esse mesmo cálculo aqui que nós fizemos. Deixa eu copiar esse carinha, tá, pessoal? Para a gente poder aproveitar esse cálculo aqui do lado, certo? Vamos lá então. Buscando aqui, né, pessoal? Jogando esse carinha aqui do lado. Isso aqui, pessoal. Buscando esse carinha aqui para o lado. Muito bem. Deixa eu só apagar aqui, tá, pessoal? Esse carinha aqui, que esse resultado agora não vai interessar para a gente. Isso. Vamos lá. Pessoal, então, o que nós fizemos aqui, né? Nós fizemos antes o cálculo do MMC, não foi isso? Cálculo do MMC. Só o cálculo do MDC, ele é muito semelhante ao cálculo do MMC. E foi por isso que eu aproveitei esses resultados aqui, certo? Tá. Para achar o MDC, tá, galera? A gente basta multiplicar todos esses resultados aqui, né? Que a gente pegou, certo? Tá, muito bem. Então, isso é o que vai ser feito para o MMC, certo? Agora, para o MDC, nós vamos pensar um pouquinho diferente, tá, pessoal? Para o MDC, você vai observar aqui qual desses números aqui, tá? Qual desses números aqui dividiu os 3 números simultaneamente, tá, pessoal? Por exemplo, vamos olhar para esse 2 aqui. Pessoal, esse 2 deu para dividir o 210, o 90 e o 80 ao mesmo tempo? Sim, porque eu olho aqui embaixo, eu vejo 105, vejo 45, vejo 40, então deu para dividir. Pessoal, e esse 2? Deu para dividir todo mundo? Não, só deu para dividir o 40, tá vendo? Porque se houve repetição, é porque esse carinha não deu para dividir. Então esse carinha aqui não dividiu. Esse 2, galera, dividiu todo mundo? Não, porque eu estou vendo uma repetição. Se houve repetição, é porque não deu para dividir todo mundo. Esse 2, pessoal, deu para dividir todo mundo? Não. Eu olho aqui na linha de baixo e vejo que houve repetição, então não deu. Vamos olhar para o 3. Pessoal, quando eu olho para o 3, eu vejo a repetição aqui do 5, tá vendo? Então quer dizer que não deu para dividir. Esse 3 deu para dividir todo mundo? Também não, porque ó, o 5 repetido aqui, tá vendo? Então ele não dividiu todo mundo. Esse 5, pessoal, dividiu todo mundo? Opa, professor, dividiu. Esse 5 aqui deu para dividir todo mundo, certo? Então, pessoal, veja que aqui agora, tá? Eu tenho... Opa! Aqui. Isso. Só veja agora que eu tenho aqui, ó, apenas o 2 e o 5, não é isso? Nós vamos multiplicar esses dois carinhas, tá, pessoal? Apenas esses dois carinhas. E nós vamos ver que dá 10, certo? Então, quer dizer, pessoal, que o MDC, tá? De 210, tá, pessoal? Do 90 e do 80, o máximo divisor comum entre esses 3 números, tá, pessoal? Vai ser o 10. Então, para que a gente encontre o máximo divisor comum, pessoal, a gente tem que observar quais dos números primos é que está dividindo todo mundo ao mesmo tempo. Só vale se for um número primo que divide todo mundo ao mesmo tempo. Se você prestar atenção aqui, esse 3 aqui, ó, dividiu o 105 e dividiu o 45. Ah, pessoal, deu para dividir 2. Não, tem que ser os 3 ao mesmo tempo, certinho? Então é isso aí, tá, galera? Beleza?